Hoje nós começamos nosso estudo sobre o catecismo e, como vocês viram no cartaz de divulgação da formação, tinha lá a existência de Deus. Então, essa formação ela não vai ser tão focada em demonstrar a existência de Deus pela razão. Não será uma formação tão focada nas 5 vias. Não é esse o nosso intuito hoje aqui. Essa formação será uma exposição do primeiro artigo do credo, que tem sim a ver com a existência de Deus, e será mais focada em apresentar o que a Santa Igreja nos ensina sobre isso. Com relação à existência de Deus, uma premissa que tem que ficar bem clara é que a existência de Deus ela demonstra-se tanto pela revelação como pela razão. A gente vai entrar em cada uma dessas duas vias detalhadamente no decorrer da formação, mas é preciso que vocês tenham isso em mente, a princípio. Então, eu começaria a falar primeiro da demonstração da existência de Deus pela revelação. E outra coisa que é importante mencionar aqui, quando nós falamos de existência de Deus, nós usamos o termo existência, ele é meio indevido, mas nós usamos por conveniência, porque existir quer dizer quem existe recebe a existência de outro, né? E Deus não recebe a existência de ninguém, porque ele possui a plenitude do ser. Então, Deus absolutamente é. Mas nós usaremos o termo existência aqui por conveniência. Então, entrando nessa questão da existência de Deus pela revelação, mais lá na frente se falará da fé, quando nós estivermos vendo os mandamentos. Mas eu acredito que na formação de hoje é oportuno dar pelo menos uma introdução para que nós possamos compreender melhor essa demonstração da existência de Deus pela fé. Então, o que é a fé? Eu vou ler aqui para vocês a definição de fé que é dada pelo Primeiro Concílio do Vaticano, né? Diz o seguinte: a fé é uma virtude sobrenatural pela qual, sob a inspiração e com auxílio da graça divina, temos por verdadeiro o que Deus revelou, não porque a luz natural da razão nos planteasse sua exatidão intrínseca, mas porque nos baseamos na autoridade do próprio Deus que se revela e não pode enganar-se nem enganar-nos. Então, trabalhando cada ponto dessa definição, vamos lá. A fé é uma virtude sobrenatural, né? Que quer dizer que, diferente das outras virtudes, ela é uma virtude que, para termos, é necessário o auxílio da graça, né? Não é uma virtude meramente humana. Então, e a fé, o ato de fé, nós nos baseamos da autoridade de Deus que se revelou, que não pode nos enganar, né? Agora, com relação ao motivo da fé, vocês viram que a definição é clara e diz que aquilo que é objeto de nossa fé, ou seja, as verdades reveladas por Deus, nós não cremos nelas porque a luz natural da razão nos demonstra. Por exemplo, que Nossa Senhora concebeu Nosso Senhor virgem. Que uma virgem possa dar à luz não é algo evidente para a nossa razão, não é algo que a nossa razão consiga entender como se dá o mistério. A encarnação também é outro exemplo que nós podemos usar como exemplo, né? Nosso Senhor, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnar, Deus que se encarna. Nossa razão não é capaz de compreender esse mistério, né? Mas bem, recapitulando. Nós cremos nessas verdades porque nos baseamos na autoridade de Deus que se revelou, né?
Nós podemos conhecer alguma coisa de três maneiras, né? Primeiro, porque a coisa é evidente. Por exemplo, que o todo é maior que as partes. Isso é evidente. Ou o princípio de uma contradição, que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Por exemplo, que um cachorro possa ser e não ser um cachorro ao mesmo tempo. Isso é um absurdo. Então, esses princípios são evidentes. Então, a primeira maneira que nós podemos conhecer alguma coisa é porque essa coisa é evidente. A segunda maneira pela qual nós podemos conhecer algo é quando se verifica pela experiência ou se demonstra pelo raciocínio, que é o caso das leis da física, dos teoremas da matemática. Então, a fé, ela se dá. A terceira maneira que nós podemos conhecer as coisas, que é pelo testemunho. Porque alguém nos contou, por exemplo, a própria história. Nós acreditamos nos fatos históricos porque nos contaram. Entro aqui nesse caso. Só que para que nós acreditemos no que uma pessoa disse, é preciso ter certeza que essa pessoa falou alguma coisa, né? Então, logo, para crer, é preciso certificar-se de que Deus falou. Então, entra aqui os motivos de credibilidade. O motivo da fé se baseia na própria autoridade de Deus, né? Mas, para que eu creia naquelas verdades que Deus revelou, é necessário que primeiro eu chegue à conclusão que de fato Deus se revelou. Então aqui entram os motivos de credibilidade. Os motivos de credibilidade, eles nos vão dar essa certeza de que de fato Deus se revelou. Então, quais são os principais motivos de credibilidade? São os milagres e as profecias, né? São os milagres e as profecias, eles são os sinais evidentíssimos da revelação. São anteriores ao ato de fé, né? É questão da... Aqui entra o papel da apologética, né? É demonstrar que de fato Deus se revelou. Então, se eu admito, né, que Deus falou aos homens, então eu acredito nas verdades reveladas, né? Porque se de fato eu chegar à conclusão que Deus falou, Deus, verdade falível, que não pode enganar-se nem enganar a nós mesmos, então eu tenho o ato de fé. Então eu creio. Agora, se nós chegamos à conclusão de que Deus se revelou, ao mesmo tempo, a gente chega na conclusão que há Deus, né? Então, aqui a gente encerra, digamos assim, a demonstrabilidade da existência de Deus pela fé, pela revelação. Porém, no caso da existência de Deus, essa é uma verdade que pode ser conhecida pela luz natural da razão. Pela fé, a gente conhece, tem ciência disso antecipadamente. Por isso que eu achei mais oportuno, aqui nesta formação, falar de como se chega à existência de Deus pela fé primeiro. Então, por quê? Por que é que, mesmo no caso de verdades que podem ser conhecidas pela luz natural da razão, mesmo assim Deus as revela? Que é pelo fato de torná-las mais simples e acessíveis a todos, porque
a demonstrabilidade de Deus pela razão não é uma coisa simples. Então, mesmo no caso de verdades acessíveis pela luz natural da razão, Deus as revela para que todos possam conhecer, principalmente os mais simples, né? Só que quando eu vou buscar a demonstrabilidade da existência de Deus pela razão, sendo que eu já cheguei à conclusão de que Deus de que, de que há Deus antecipadamente pela fé, nem por isso a, a minha demonstração da existência de Deus pela razão vai deixar de ser filosófica, né? É o exemplo de um teorema da matemática. Um professor deu o exercício para os alunos de demonstrar o teorema e os alunos já sabem antecipadamente que aquele teorema é válido, né? Nem por isso aquela demonstração vai deixar de ser matemática, né? Então vamos entrar agora aqui na existência de Deus demonstrada pela razão, que é um tema mais áspero, digamos assim. Mas os que não têm intimidade com termos da filosofia, não se preocupem que eu procurarei ser o mais didático possível e daria as definições. Então, que se pode chegar ao conhecimento da existência de Deus através da luz natural da razão, isso é dogma. Isso é dogma. Quem nega isso cai em heresia, né? Agora, vamos aqui desenvolver. Nós não podemos conhecer a Deus por essência. O que é essência? O que é essência? Essência é aquilo que caracteriza o ser, que faz o ser aquilo que ele é. Por exemplo, qual é a essência do homem? Animal racional. Isso que define o homem. Qual é a essência de um triângulo? Um polígono fechado de 3 lados. Então, a essência é aquilo que define o ser. Se um triângulo não fosse mais um polígono de 3 lados, não seria mais um triângulo, passaria a ser outra coisa, né? Então, nós não podemos conhecer a Deus por essência. Nós não podemos. Porque a nossa inteligência finita não pode conceber Deus que é infinito. Mas, porém, através das obras visíveis da criação, nós podemos conhecer algumas coisas que fazem parte da essência de Deus. Então, eu olho para a criação, né? Eu olho para as criaturas, então, e através dos efeitos, nós chegamos à conclusão de que há causa. Isso aqui é o que a gente chama na filosofia escolástica de demonstração a posteriori. Então, como eu disse aqui, é necessário que fique bem claro isso. Nós não podemos conhecer a Deus por essência, mas através das obras visíveis da criação, nós podemos sim conhecer algumas coisas que fazem parte da essência de Deus. Eu vou entrar aqui agora na questão dos erros que negam isso. Por exemplo, o primeiro deles é o agnosticismo, né? O agnosticismo, ele joga Deus para o campo do incognoscível, né? Diz que não é possível demonstrar que há Deus. Isso é um erro. De fato, nós não podemos conhecer Deus por essência, mas nós podemos conhecer algumas coisas da essência de Deus, inclusive que Deus é, que há Deus. Outro erro, em oposição ao dogma da demonstrabilidade da existência de Deus pela razão, o fideísmo. O que é que diz o fideísmo? Ele diz que a revelação é o único meio de conhecer a Deus. Isso é um erro. Outro erro, o modernismo. Diz, o modernismo
é uma espécie de fideísmo, né? Que ele diz que a razão é incapaz de demonstrar a existência de Deus, nem mesmo por meio das criaturas. Então, é quase a mesma coisa que um fideísmo, só que nem todo fideísmo ele vai ser modernista, né? Mas todo modernista vai ser fideísta. Hoje se fala muito do modernismo, mas é necessário que a gente tenha em mente que nem todo erro é modernismo. Mas essa, essa premissa de que a razão é capaz de demonstrar a existência de Deus é assim. Isso aqui é modernismo em sua essência. Então, dando sequência aos erros, né, acerca da demonstratibilidade da existência de Deus. Existem ainda os positivistas e os cientificistas, né? Eles afirmam que só é verdadeiro aquilo que pode se averiguar por método experimental. Isso daqui é falso. É falso porque existem princípios evidentes, que eu até já dei o exemplo hoje aqui, né? Como o de causalidade, que o que é que diz o princípio de causalidade? Que todo efeito possui uma causa, né? E o de não contradição, que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. São princípios evidentes e que eles não podem ser averiguados experimentalmente. E nem por isso eles deixam de ser verdadeiros e aceitos, né? Duas retas paralelas nunca se encontrarão. Isso aqui não pode ser demonstrado por método experimental. E os que seguem esta filosofia positivista, cientificista, eu acredito que eles não ajam assim na prática, né? De dizer que só é verdadeiro aquilo que possa ser demonstrado experimentalmente. Se assim o fosse, eles teriam que admitir que um objeto pode ser preto e branco ao mesmo tempo. Que eu acredito que não, né? Que eles não agem assim. Então, continuando, eu disse que vou falar muitas vezes isso daqui para ficar ficar bem recordado, né, nas nossas mentes, que nós não podemos conhecer a essência de Deus, mas através das coisas criadas nós podemos conhecer algumas coisas da existência, algumas coisas da essência de Deus, incluindo o que Deus é, né, que é Deus. E essas demonstração, né, a posteriori, que parte dos efeitos para a causa, que eu constato que há o efeito, então necessariamente deve haver uma causa. Essa demonstração a posteriori ela é uma certeza, tá? Não se trata aqui de probabilidade, é uma certeza. É certo. Quem diz que não é certeza, está errado. Então, uma das um dos que demonstrou bem, que sintetizou tudo o que já havia produzido, desde a filosofia antiga, né, passando ali pela Idade Média, a demonstrar a habilidade da existência de Deus pela razão, foi Santo Tomás de Aquino em suas 5 vias, né? Mais recentemente, o padre Cornélio Fabro, um tomista italiano, ele produziu um trabalho em que ele elabora 30 vias, né? 30 vias. Mas não é o nosso intuito aqui hoje examinar essas vias detalhadamente, mas eu gostaria de introduzir um pouco a segunda via de Santo Tomás, porque já que eu estou falando tanto que é possível chegar à demonstrabilidade da existência de Deus pela razão, que é dogma, que assim a Santa Igreja nos ensina, né? É justo que eu apresente
pelo menos um meio, né? Um meio onde nós seguimos raciocínios lógicos e chegamos a essa conclusão. Então, eu tratarei aqui um pouco da segunda via, porque eu acredito que ela seja de fácil compreensão, né? Dentre as cinco. Então, a segunda via para a qual nós podemos chegar à existência de Deus para a razão, a segunda via de Santo Tomás de Aquino, ela é a via que vai considerar as coisas na sua existência, né? Então, ela se utiliza do princípio de casualidade, ou seja, todo efeito, o que é que nos ensina o que é que nos diz o princípio de casualidade, né? Que todo efeito ele tem uma causa distinta de si, ou seja, né? Nada ou ninguém pode causar-se a si mesmo, né? A afirmação contrária disso ia ferir o princípio de não contradição, que eu já mencionei aqui. Porque se eu digo que o efeito não possui uma causa distinta de si mesmo, ou que o efeito, que uma coisa, pronto, usando uma linguagem melhor, que uma coisa causou a si mesma, eu estou dizendo que essa coisa é ao mesmo tempo causa e causado. Isso aqui fere o princípio de não contradição. Isso aqui é um absurdo. Então, no efeito, né, é necessário que haja uma dependência da causa e uma distinção real, né? O efeito sempre possuirá uma dependência com a causa e será sempre distinta da causa. É o que a gente chama de causa eficiente. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou... Qual é a minha causa eficiente? Minha causa eficiente são meus pais, né? Que me geraram. Qual é a causa eficiente de uma cadeira? É quem a fez. Então, porém, um efeito que foi produzido por uma causa eficiente, ele pode ser a causa eficiente de outro efeito. Por exemplo, meu avô é causa eficiente do meu pai, né? Aqui o meu pai já é efeito. Só que o meu pai, ele vai ser a minha causa. Entenderam? Estão entendendo isso? Então, um efeito, ao mesmo tempo que ele é efeito, ele pode ser causa de outro efeito, de outra coisa, né? O que ele não pode ser é causa e efeito de si mesmo, né? Isso daí é um absurdo. Então, qualquer efeito, ele passou a existir em algum momento. Em algum momento, ele não existia. Agora, vamos entrar aqui na... Espero que tenha ficado claro essa questão da causalidade eficiente, do princípio de causalidade, né? Agora a gente chega na conclusão final da segunda via. Todas as causas que nós vemos no mundo são causas segundas, né? Como eu dei o exemplo aqui do pai, que é causa eficiente do filho. O pai, ele é causa segunda, né? Já é causa segunda. Ele não causou-se a si mesmo. Então, todas as causas segundas que nós encontramos no mundo, elas exigem uma primeira causa não causada. Por quê? Por quê? Note-se que essa dependência aqui não é outra coisa que tem que ficar clara. Não é o seguinte: o meu pai é minha causa eficiente, se ele morrer eu vou deixar de existir. Não, não é assim, mas se meu pai não tivesse me causado, não tivesse me dado a existência, eu não existiria. Então, vocês imaginem
agora que o mundo, toda a criação dependessem de um ser, né? Todo efeito depende de uma causa, não é? Então, o mundo é efeito, depende de uma causa. Então, digamos que o mundo, imagine agora que o mundo dependesse de mim para existir. Mas algum dia, eu não existi. Eu recebi a existência de outro. Então, o mundo não existiria. E algum dia o mundo não existiria. Então, é necessário que, para o mundo existir, uma primeira causa não causada, que sempre existiu, né? Que é eterno. Porque se um dia não tivesse existido, o mundo não existiria. Então, a conclusão que chega à segunda via aqui, as causas segundas que nós encontramos no mundo exigem uma primeira causa não causada. Deus. Nós chamamos de Deus. E aí se pode se fazer uma objeção. Ah, e por que a série de causas não pode ser infinita? Por exemplo, A causa B, B causa C, C causa D, e assim até Z, né? E Z causa A. Porque aí você tem as causas são ao mesmo tempo causa e efeito, né? E aí uma vai causando as outras. Por que não pode ser assim? Uma, uma ordem circular. Por que é necessário uma causa primeira? Porque, por exemplo, se Z gera A, né? Mas Z é efeito. Então, eu já disse aqui que tudo que é efeito um dia não existiu. Então, se Z é efeito, um dia ele não existiu. Se um dia ele não existiu, então não existia A. Que não existiria. Se A não existiu um dia, então não existiria B, que não existiria C, então não existiria nada. Não seria possível explicar as coisas desse modo, nessa ordem de causalidade circular. Então, por isso que o mundo, com as suas causas segundas, exigem uma primeira causa, não causada, que é causa de todas as outras, né? Essa é a segunda via. E essa causa nós chamamos de Deus, né? Deus, primeira causa não causada. Uma outra via de demonstrabilidade também mais acessível, né? É a via que nós consideramos a ordem no mundo, né? Que a segunda via que a gente considerou a casualidade. A quinta, essa que é a quinta via de Santo Tomás de Aquino, ela considera a ordem presente no mundo, né? Então, no mundo nós constatamos que há ordem. E o que é ordem? Ordem, na filosofia tomista, significa que as coisas elas cumprem uma finalidade. Por exemplo, o feijãozinho lá que é plantado, né? Qual é a finalidade que ele cumpre? É crescer, né? Se desenvolver como planta e dar mais feijão. Então, a finalidade, no mundo nós constatamos que ela existe, né? Que todas as coisas elas estão ordenadas a um fim. Qual é a finalidade do coração? É bombear sangue para o corpo, né? Porém, a finalidade, ela exige uma intenção, né? Porque a matéria inconsciente, ela não pode projetar para si uma finalidade. Você pega o exemplo da nossa célula. Você vê lá todas aquelas organelas. Não são aquelas organelas por si mesmas que estabelecem a finalidade que
cada uma delas vai cumprir. Então, se há ordem, se exige também uma inteligência ordenadora, né? E a ordem que a gente observa no mundo, ela também é um efeito. Como a gente já viu, todo efeito exige uma causa. Então essa causa, ela não pode ser inconsciente. Por quê? Para determinar a finalidade, é necessário que haja intenção e uma inteligência para conceber aquela finalidade. Então, o que é que a gente pode concluir com isso? Ora, a ordem no mundo, né? Toda ordem no mundo exige uma inteligência ordenadora. Logo, a ordem no mundo não pode se explicar sem Deus. Vocês, vocês lembram que no começo eu disse que não se trata de uma probabilidade, né? Que nós olhamos para as criaturas, as coisas criadas, partimos do efeito para a causa e chegamos à conclusão de que é certeza, de que não se trata de probabilidade. Ou seja, nessa via que nós consideramos a ordem, eu acho que fica bem mais claro isso, olha. Se há a ordem, que é efeito, então é necessário que haja a causa, Deus, porque se não houvesse Deus, não haveria a ordem, não haveria o efeito, né? Bom, agora que já foi demonstrado os meios pelos quais nós podemos chegar à existência de Deus, pela fé, né? Através da revelação, pela razão, agora que já foi apresentado alguns meios, algumas vias, seguindo raciocínios lógicos, pelas quais nós podemos chegar a essa conclusão, utilizando apenas a luz natural da razão. Convém aqui agora falar dos atributos de Deus. Como eu disse, nós não podemos conhecer a Deus por essência, mas nós podemos conhecer algumas coisas da essência de Deus, algumas coisas sim nós podemos conhecer. Então vamos lá. Nós já vimos que Deus, ele é a primeira causa não causada. Logo, ele é eterno, né? Nós já vimos que toda causa ela deve produzir um efeito distinto de si. Logo, Deus, ele é distinto do mundo. Existe um erro panteísta que afirma que Deus se identifica com o mundo. Isso é um erro, né? Deus é distinto do mundo. Então, Deus, primeira causa, ele é uno. Ele é uno, porque se houvesse outro, ele já não seria o primeiro, né? E é necessário que haja o primeiro. E Deus é imutável, porque se Deus não fosse imutável, isso implicaria dizer que um dia o que ele é agora, um dia ele não foi. Então ele não seria eterno. Então daí a gente chega à conclusão de que ele é imutável. Isso daqui não são atributos de Deus que nós precisamos da revelação para chegarmos ao conhecimento. São coisas que simplesmente fazendo uso da nossa razão nós podemos chegar a conhecer, né? Não é o caso da Santíssima Trindade. A Trindade é uma partilha de Deus, né? De alguma coisa da sua essência, que nós não só podemos conhecer por revelação. Se Deus não nos tivesse revelado, nós não conheceríamos, né? Mas lá na frente, o próximo encontro será sobre a Santíssima Trindade. Então, continuando, Deus, ele é onipotente e sumamente bondoso, né? Existe aquela
objeção. Se Deus é bom, por que que ele permite o mal, né? Se ele é todo poderoso, por que que ele não evita o mal? Ou então, ou ele não é bom, ou não é todo poderoso. Existe, né, essa objeção. Então, como é que nós podemos refutar isso, né? Para conciliar a onipotência e a bondade de Deus com o mal? Bom, é que Deus, ele permite o mal para tirar dele um bem maior. E o mal, ele é consequência do pecado original. E se Deus ele é um abuso do livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Deus nos quis nos dar o livre-arbítrio. Existe uma analogia que é usada pelo padre Paulo Ricardo, que eu acho que explica muito bem isso, que se você bota uma faca na barriga da pessoa e diz assim, me ame, poxa, isso não é amor, né? Porque as pessoas só podem amar quando elas são livres. Então, assim, Deus quis que nós fôssemos livres. E o mal, não é que Deus quer o mal, né? O mal, ele é um abuso que nós fazemos da, do livre-arbítrio que Deus concedeu. E se Deus permite o mal, ou é para evitar um mal maior, ou é para tirar daquele mal um bem. Então, Deus é onipotente e sumamente bondoso. Eu disse que nós não podemos, aqui, né, nesta terra, chegar ao conhecimento de Deus, conhecer a Deus por essência, né? Mas no céu, sim, no céu nós iremos conhecer. Embora aqui na terra nós só possamos conhecer algumas coisas da essência de Deus, em oposição ao erro agnóstico, recapitulando aqui, que diz que de Deus não podemos conhecer nada, mas podemos sim. Mas no céu os bem-aventurados contemplarão a Deus face a face e conhecerão a Deus por essência. Eu espero ter sido bem claro na minha exposição. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Não garanto que eu saberei responder todas, porque eu não sou nenhum monstro tomista, né? Mas eu espero ajudar na medida do que me for possível. Só uma questão de acrescentar mesmo, sabe? Sobre a questão do mal, né? É importante frisar que o mal, ontologicamente, e para explicar essa palavra, ou seja, o mal, na ordem do ser, ele não existe por si mesmo, certo? O que acontece? Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Uma pessoa tem 2 braços, certo? Isto é um bem, mas vamos lá, pensemos que ela perde um dos braços. Isto é um mal. Mas a perda de um dos braços é uma privação que só existe em ordem da existência dos 2 braços, certo? Então, eu não posso, da mesma maneira que eu não posso, olha, aqui está um não braço para você. Eu não posso dizer que aqui existe o mal em si, entendeu? Eu sempre me refiro ao mal com relação à ordem do bem. Ele não existe por si mesmo, certo? Não sei se deu para ficar claro. E aí, pelo fato de ele não existir em si mesmo, é absurdo considerar que ele é criado de alguma forma, certo? Por Sim, Deus. sim. Não sei se ficou claro o meu exemplo, mas enfim, eu consigo apontar, veja, isto é um braço, mas eu não consigo apontar, veja, isto é um não braço. Não existe isso, entendeu? O que a gente fala é que a pessoa está sem braço, então é uma privação na ordem de um bem. Da mesma forma, todo o mal, ele é apenas uma privação, ele não existe em si mesmo, certo? Enquanto o braço, por exemplo, existe em si mesmo. Uma coisa, acho que ficou claro, mas quando eu mencionei o mal aqui, eu estava me referindo
ao mal moral, né? Não ao mal físico. Por exemplo, terremotos. No âmbito da metafísica, tudo é abstrato, mas nessa questão que eu falei do atributo de Deus ser onipotente, bom e sumamente bondoso, eu levava em consideração o mal moral, né? Eu acho que deu pra ficar entendido. Alguém mais tem alguma dúvida? Mas com relação à casualidade, que as causas segundas exigem uma causa primeira, que a sequência não pode ser circular, ficou entendido isso, teve alguma parte que não deu, porque eu reconheço que isso é muito abstrato, sabe? Não é algo tão simples assim de se entender na primeira vez. Aliás, como a contradição do princípio, como a negação do princípio de causalidade fere o princípio de não contradição, né? Ah, pronto, é o seguinte. Última explicação aqui, né? Mas assim, é porque Não, quiser se tu quiser dar onde tu tá perguntando ou tu quer acrescentar? eu posso acrescentar, vou dar a resposta que eu dei Pois, para que me perguntou isso. acrescente. Todo comentário é bem-vindo. Eu vou perguntar, ou vou falar o que eu falei com a pessoa. Eu disse que você afirmar que uma causa aliás, que o efeito é a causa ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto, é você falar que a causa é a não causa. Ou seja, uma coisa diferente de causa, que é o efeito. Por exemplo, seria dizer que o meu pai ou eu ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Entendeu? Por quê? Porque eu não sou o meu pai, né? Sou diferente de meu pai. Ou seja, isso fere o princípio de contradição. Está dizendo que uma coisa é não coisa, não aquela coisa, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Foi isso que eu disse para você. Mas se vocês quiserem tiver uma coisa aí para falar, uma correção. É isso mesmo. Porque se eu admito que o efeito não é distinto da causa, né? Que, por exemplo, que uma coisa causou a si mesma. Então ela é a causa e ela é a causa e o causado ao mesmo tempo. Aí isso daí fere o princípio de não contradição. Se ela é o efeito, né? Então um dia ela não existiu, né? E se um dia ela não existiu, como é que ela pode ser causa? Porque para ser causa, tem que já existir. Então isso dá um nó na nossa inteligência e gera um problema de demonstratividade lógica, né? Não faz sentido. Com relação ainda o comentário do Caio, né? Caio, nós teremos futuramente, né? Formação sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós trataremos mais detalhadamente, né? Hoje nós vimos o primeiro artigo do credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E vimos em parte, né? Porque o primeiro artigo do credo é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Nós ainda iremos ver a criação. Quando nós formos ver o segundo artigo, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, na sua Virgem Maria, nós falaremos sobre a encarnação do Verbo mais direitinho e eu acredito que nesse encontro as suas dúvidas ficarão melhores esclarecidas.